Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio de O Poder da Linguagem e hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre como descobrir, aprender uma série de palavras, milhares de palavras, sem precisar consultar o dicionário. Porque é o seguinte, uma das grandes dificuldades das pessoas que vão ler livros novos, livros mais exigentes, é travar ali no vocabulário, desconhecer uma série de palavras, travar ali no sentido de uma série de palavras, de modo que a leitura empaca, fica ali enfadonha, difícil, não flui por conta dessas palavras diferentes, palavras novas. Né? E aí, quando a pessoa se depara com este problema, tem duas soluções. Ou ela vai até o dicionário, fazer a consulta todas as vezes que ela não entende a palavra, ou ela aplica o método, né, do que eu vou falar agora, vou ensinar agora. Qual é esse método? É o seguinte. Primeiro temos que entender que as palavras elas podem ser divididas em partes menores. Tá? E existem duas maneiras básicas de dividirmos as palavras. A primeira maneira, que é a mais conhecida, é a divisão por unidades sonoras, que são as sílabas. Tá? Então, se eu pego a palavra menino, eu posso dividi-la em menino. Tá? Eu posso dizer esses três sons de maneiras separadas, e esses sons unidos formam a palavra menino. Tá? Então, é uma divisão que leva em consideração a sonoridade, tá? Unidades sonoras. No entanto, há uma outra maneira de dividirmos as palavras que não é tão estudada, não é tão explicada e que é muito importante. É muito importante justamente para nós entendermos a lógica das palavras. Tá? As palavras não são elementos assim que surgem aleatoriamente. As palavras têm uma lógica interna. As palavras são formadas por pedaços que têm sentidos e esses sentidos unificados, unidos, formam outros sentidos. Tá? Ou seja, temos partes nas palavras que são dividíveis, separáveis, por sentidos. São unidades de sentidos, não são apenas unidades sonoras. Ou seja, nós temos a possibilidade de dividir as palavras por unidades significativas, ou seja, unidades que não levam em consideração apenas o som. Tá? E essas unidades significativas nós chamamos morfemas. Okay? Então, pessoal, entender essas unidades significativas, essa lógica interna da palavra, entender como a palavra ou as palavras são construídas internamente ali, é esta a habilidade que nos possibilita entender esse grande número de palavras de maneira muito fácil, de maneira muito mais rápida. A gente costuma olhar a palavra levando em consideração esse aspecto formativo, as unidades ali que as compõem, nós aumentamos muito o nosso escopo de compreensão das palavras, de possibilidade de entendermos palavras que até então nunca havíamos lido ou escutado. Okay? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e agora eu vou explicar mais detalhadamente o que são esses morfemas, como eles aparecem nas palavras e como vocês os conseguem identificar na hora da leitura ou na hora de ouvir alguma palavra diferente. Tá? Pois bem, os morfemas são três. É o radical, a desinência e os afixos. Tá? Então vamos entender o radical. O que é o radical? Para entendermos bem o radical, eu vou dar alguns exemplos de palavrinhas aqui. Ó. Prestem atenção. Digo justo, justiça, justamente e injustiçado. Tá? Justo, justiça, justamente e injustiçado. Vocês percebem que nessas quatro palavras há uma parte fixa, uma parte comum? Parte que aparece em todas elas, é o juste, certo? J-U-S-T. Essa parte aí que parece que é comum a todas essas palavras é o que nós chamamos de radical. Tá? Então, radical é como que um núcleo fixo de palavras de uma mesma família. Tá? Na medida que nós reconhecemos o radical, nós reconhecemos uma série de palavras que têm sentido similar, sentidos parecidos, próximos. Então percebe que eu digo justo, justiça, injustiçado e justamente, todos remetem à mesma ideia, alguma coisa relacionada com justiça, certo? Então, na medida que nós entendemos o radical, nós entendemos uma série de palavras, ou pelo menos depreendemos, intuímos o sentido de uma série de palavras que tem alguma familiaridade. Tá? Isso é o radical. Daí, além do radical, temos as desinências. A desinência é um morfema que aparece no final das palavras, ou seja, depois dos radicais, para indicar coisas bem específicas. Tá?
Quando aparece nos nomes, ou seja, no substantivo, no adjetivo e no pronome, a desinência tem o papel de indicar o gênero, ou seja, se a palavra é feminina ou masculina, e o número, ou seja, se a palavra está no singular ou no plural. Vejamos dois exemplos. A palavra justo e a palavra justas. Então percebam que tem o radical comum mesmo, né, de o juste, J-O-S-T, isso aqui é o radical. E aí, a esse juste, numa dessas palavras eu coloquei o O. Isso aqui então não é só um som, isso aqui é um morfema, isso aqui tem algum significado, ele indica um significado, que essa palavra aqui indica alguém justo, então é masculino, é uma palavra masculina, tá? Indica o sexo masculino, o gênero masculino. E, por outro lado, juste aqui, essa outra palavra eu acrescentei o A e o S, justas, e essas duas letrinhas aqui indicam também que a palavra é feminina e está no plural. Também não são meros sons, são morfemas porque tem algum significado ali. Perfeito? Então, isso aqui são desinências. Desinências nos nomes. Existem também as desinências verbais, tá? O assunto dos verbos é um assunto muito grande aí na gramática, é um assunto que as pessoas acham difícil, tal. Mas entendermos as desinências verbais é metade do caminho para nós entendermos a lógica da formação dos verbos. Tá? Vejam só, vamos pegar um exemplo de verbo aqui para entendermos como essas desinências aparecem. Verbo andar. Verbo andar. Então, se eu digo o verbo andar e começo a conjugá-lo, eu digo ando. Tá? Percebemos primeiro que tem um radical, tem alguma coisa em comum, que é esse and, A-N-D. Okay? Se mantém. A esse AND, quando eu começo a conjugar e digo ando, eu incluí esse O. Mas veja, esse O não é apenas um som que está formando a palavra. Ele tem algum sentido. E ele quer indicar uma série de coisas. Tá? Quando eu digo ando, eu sei que eu estou falando de um verbo no modo indicativo, ou seja, estou indicando uma ação certa. Alguma coisa que acontece, que aconteceu, está acontecendo. No caso, acontecendo, que é no presente. Ando. Perfeito? Além disso, indica o tempo verbal. Presente, quando eu digo ando, eu ando, imediatamente eu sei que estou falando do tempo presente. Tá? Além disso, esse ozinho indica a pessoa, quem está praticando essa ação verbal. Quando eu digo ando, quem ando? Eu, só pode ser eu. Tá? Esse ozinho imediatamente indica também a pessoa. Tá? E também indica a quantidade de agentes verbais. Indica que é uma pessoa só que está andando, eu. Então, que está no singular. Ou seja, a desinência verbal indica o modo, o tempo, a pessoa e o número do verbo. Tá? Muito importante entendermos a desinência verbal. Bom, além dos radicais e das desinências, nós temos os afixos. Tá? E o próprio nome afixo já indica mais ou menos o que ele é, o que ele faz. Quando eu digo afixo, eu estou falando de afixar, de grudar alguma coisa, de colar. Afixar é colar. São coisas que eu grudo, que eu colo no radical. Tá? Quando eu grudo no radical antes, quando eu afixo antes, eu chamo de prefixo, porque vem pré, é antes. E quando eu colo no final, é sufixo, né? Que é depois, colar depois. Ok? Fixar depois. Pois bem, vamos pegar uma palavra, né, um exemplo aqui, para entendermos o que é essa coisa do afixo, dos afixos, tá? Vamos pegar a palavra injustiça. Injustiça. Nós vimos lá que o radical dessa palavra, quando nós pegamos os exemplos lá no começo, é juste, J-U-S-T. Feito aqui é o radical. Repare então que eu colei alguma coisa antes desse radical. Coloquei um prefixo, que é esse in. Tá? E quando eu digo injustiça, estou falando o contrário de justiça. Então perceba que esse in não está aqui aleatoriamente. Ele é um morfema porque é uma parte significativa. Está significando negação. Tá? Está negando, dizendo que apontando o contrário do radical. Ok? Marcando uma contrariedade, uma negatividade. Injustiça. Bom, um outro exemplo. Podia falar assim. Justo ou justa e justamente. Justa e justamente. Vamos pegar assim. Quando eu digo justa e depois eu acrescento mente,
eu acrescentei alguma coisa no final da palavra, depois do radical. Tá? E esse mente aqui é um sufixo que, veja só, transforma essa palavra, que era um adjetivo, justa, em um advérbio. Tá? Então o sufixo eu coloquei aqui, eu colei alguma coisa depois e alterou-se o sentido da palavra, o significado da palavra. O que era um adjetivo, uma qualidade, virou um advérbio. Perfeito? Então, pessoal, esses são os 3 morfemas, o radical, as desinências e os afixos. E é muito importante, então, como vocês devem ter notado, reparar nessas partes das palavras, nessa lógica interna das palavras, de modo que a compreensão de palavras diferentes, de termos novos, vai ficando mais clara, vai ficando mais fácil, mais fluida. Tá? À medida que vocês começam a olhar a palavra desta maneira, vocês passam a depender muito menos do dicionário, começam a intuir muitas outras palavras de maneira direta, tá? Só pela análise desses morfemas, ok? E aí vale só uma dica aqui muito legal. Tem muitos afixos, né, prefixos e sufixos, e muitos radicais também, que nós usamos no português, que têm origem em outras línguas. Sobretudo no grego e no latim, mais no latim do que no grego. Tá? Então, na internet ou em livros de gramática, existem tabelas, né, com uma série, com listas desses radicais e afixos, que é muito interessante que vocês pesquisem, deem uma olhada, para se familiarizar com os mais comuns, tá? De modo que vocês comecem a, quando se deparar com as palavras, já encontrá-los, já identificá-los de maneira mais fácil. Tá bom? Então, quem tiver uma boa gramática em casa, pesquise. Se não, tem na internet bons sites que também tem esse tipo de conteúdo. E estudem isso, que vai facilitar muito, vai deixar a leitura de vocês muito, muito, muito mais fluida, muito mais proveitosa.